Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band, estamos levando ao ar mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Tema sempre importante, falando de empresa, de negócio, de gestão, falando de tudo aqui. E nós temos aqui hoje o privilégio de novamente ter o Flávio Menezes, que é gestor, contador, professor, controle. E hoje o tema, Flávio, nós vamos falar de auditoria interna. Essa auditoria interna, eu sei que ela é muito importante, né? Porque nós temos a externa. Eu começo com uma pergunta diferente para você. Por exemplo, infelizmente acontece fraude nas empresas. Quem que pega a fraude? É a auditoria interna ou é a externa? Doutor Fabiano, maravilha essa pergunta. Por quê? Grande parte dos problemas que acontecem dentro da empresa, quem pega mesmo, quem vai lá, quem fiscaliza mesmo, é a auditoria interna. Porque a auditoria interna ela é responsável por mapear todos os processos, por validar todos os controles e ter um plano de ação de cada setor. Essa é a importância. Então, quem pega mesmo, hoje, quem pega fraude é a auditoria interna. A auditoria interna, ela é uma exigência de normas de órgão de controle ou ela é uma liberalidade da empresa que quer ter uma auditoria por segurança? Não estou questionando aqui a importância, eu acho de suma importância, até porque é isso que você falou aí, que pega a fraude, né? Como que é? Ela é obrigatória, ela é imposta ou não? Hoje, a auditoria interna, ela não é imposta, mas ela faz parte, ela compõe todo o nosso GRC, né? O Governança, Gestão e Riscos. Hoje, a gente precisa de um relatório da auditoria interna, até para mandar para o Banco Central, as empresas reguladas, como a Multimarcas é regulada, a gente precisa de enviar para o Banco Central esse relatório interno, até para o Banco Central entender por onde passa os nossos controles, onde passa os nossos processos e por onde passa os nossos departamentos dentro da empresa. Quer dizer, não existe uma lei que obriga a manter uma auditoria interna, mas os órgãos de controle fiscalizador exigem para que ele tenha a condição de avaliar o desempenho, a segurança da empresa. É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso. Quando você contrata uma auditoria interna, ou uma auditoria externa ou interna, você busca o quê? Você busca credibilidade. Você tendo uma auditoria interna e uma auditoria externa, as empresas, os investidores te dão uma visão melhor sobre isso. Não há um conflito entre essas duas auditorias, a interna e a externa? Elas não fazem a mesma coisa? Não é uma auditoria em duplicidade, não? Não, a auditoria interna ela está diretamente ligada a processos dentro da empresa. Então ela busca fraude, ela busca o conluio entre o contas a pagar e o contas a receber. Se o funcionário, por que o funcionário não tira férias? Pode ter um indício de fraude, um indício de roubo. A auditoria externa não. A auditoria externa ela é contratada para dar credibilidade a quem? Às demonstrações financeiras. Então, uma empresa bem auditada, uma empresa com um relatório de auditoria sem ressalva, como o da Multimarcas ela traz credibilidade para o mercado econômico e para o mercado externo. Então, embora não seja algo assim exigido por normas legais, é algo que você, como professor da matéria, como estudioso do assunto, como contador, você indica, a empresa deve ter uma auditoria interna. Ela deve ter uma auditoria interna visando as boas práticas, né? Então, eu acho que hoje, grande parte das empresas, elas falham em relação a isso. Às vezes, elas não conseguem observar o todo. E isso e a auditoria interna traz isso para a gente. Ok, nós vamos para o intervalo comercial, é rapidinho, mas logo nós voltamos para continuar o papo aqui com o Flávio, falando de algo muito importante em todas as organizações, principalmente naquelas organizações em que você administra recursos à lei, recursos de terceiro, como é o sistema financeiro nacional. É de suma importância as duas auditorias, tanto a interna como a externa. Eu vou, mas é um minutinho só, um intervalo pequenininho e volto já.
Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Há 45 anos, a Multimarcas Consórcios abriu suas portas para contar novas histórias. Durante essa trajetória, atravessamos muitas estradas, compartilhamos vitórias e desafios, construindo caminhos de sucesso e realizações. Hoje, somos uma família que cresceu ao longo do tempo, unida pela visão de novos horizontes e pela busca incessante por novas histórias para contar. Sabemos que a vida é feita de momentos únicos e que cada ciclo traz consigo novas oportunidades. Neste ano especial, celebramos 45 anos multiplicando sonhos, experiências e conquistas. Estamos prontos para seguir junto com você em busca de um futuro de grandes possibilidades. Multimarcas Consórcios, 45 anos multiplicando juntos. Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá! Olha aí, já voltei. Eu não falei que era rapidinho. Vou continuar esse papo agradável e de suma importância para o mundo dos negócios, para o empreendedorismo, que é falar de gestão, e gestão eficiente, eficaz, gestão com responsabilidade. E eu estou com um especialista aqui, o Flávio Menezes, que é gestor, contador, professor, controle, tem experiência para dar e vender. E vamos falar aqui de algo assim bastante interessante, né? A importância, acho que nós já falamos, mas eu queria que você sintetizasse, a importância da auditoria interna nas empresas. Por que ela é tão importante assim, Flávio? Beleza, a auditoria interna ela é importante porque ela é responsável por validar os processos e os controles internos. Então, o controle interno mais eficiente, um controle interno mais eficaz, o risco de fraude, o risco de roubo reduz consequentemente. Uma empresa séria e responsável deve ter uma auditoria. Tudo que é bom tem um custo, né? E o custo de uma auditoria interna? Uma empresa de médio para grande porte, uma auditoria significa o quê? Uma pessoa só, um profissional só, ou um conjunto, um departamento. A auditoria interna, ela é um departamento com alguns profissionais, é mais ou menos por aí? Bom, a auditoria interna, ela compõe um grupo especializado diretamente ligado à diretoria, porque eles são independentes. Uma vez observado um certo deslize ou um princípio de fraude, uma suspeita de fraude, ela é direcionada para a diretoria. Então hoje os órgãos que compõem o compliance, gestão de risco, auditoria interna, eles fazem parte desse arcabouço regulatório que as grandes empresas e as médias empresas precisam ter. Que bom, pena que o nosso programa acabou. Olha, mas eu tenho um recadinho para você. Olha, sábado, todos os sábados, aqui na Band, mas agora a nível nacional, em todas as redes da Band, o programa Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca, Marcos Maracanã, para todo o Brasil. Programa Mundo dos Negócios, todos os sábados, às 12h30, para todo o Brasil. Eu vou, mas eu volto.